2001 para 2002 foi o ano que você entrou para a Polícia Civil, não foi isso? Isso, comecei em maio de 2001. A Polícia Civil estava muito presente nas ruas, né? Era operação todo dia, DRFA, mais de 80 homens, cargas no mesmo sentido, e operação. Todo dia tinha operação da Polícia Civil, na época tinha a DRAI também. Você entrou para a polícia num momento em que a Polícia Civil era bem rua, né? Era bem rua. Participei de várias operações dessas. Eu lembro de uma época da Operação Rio Total, né? Eu guardei esse nome porque ele parecia nome de jornal da Band, né? Começando agora, Rio Total. Né? Eu rodava muito naquela região de Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, fazendo ronda ali. A gente ia pra rua em operações. Na época da Homicídios, que eu estava na Homicídios, era pelo menos umas 2 ou 3 vezes por mês fazendo operação, fazendo ocupação. Participei de ocupação da Maré e por aí vai. Né? A gente estava numa época bem operacional, sim. Isso se dava também pelo alto efetivo, pelo número de efetivo, né? Bem maior, a gente tinha um efetivo maior para que isso pudesse acontecer. As delegacias estavam cheias de policiais ao ponto de não caber todos, e ao ponto de poder ter uma equipe na rua o tempo todo. Caso houvesse alguma demanda, a equipe era acionada e faria isso. Doutor, a gente vê com muito tempo sem concurso aqui no Rio de Janeiro. Ficou 10 anos do último concurso, aí do meu concurso. Teve uma época que foi rápido, foi até oficial, foi inspetor, concurso 2008, oficial de cartório 2009, e aí teve no meio disso, acho que ainda papiloscopista ou perito, e o nosso em 2012. A gente vinha numa sequência boa. Aí, do nada, a gente voltou àquela época que foi um concurso em 2003, aí ficou um tempão, quase 10 anos sem, e agora mais. O que falta para que a gente possa ter concursos mais regulares? Cara, só para você ter uma ideia, quando eu entrei, lá na 25ª DP, éramos 6 delegados. Tinha o titular, o assistente e 4 plantonistas. Você fala, mas a 25ª devia ser plantão de área, né? Não. A gente só fazia flagrante da 25ª, da área da 25ª. A 24ª DP, que era ao lado, tinha o quadro cheio e por aí vai, né? A minha equipe, na 25ª DP, quando ela virou legal, a equipe de plantão, éramos 5. Né? Eu e mais 5 policiais. A delegacia era uma delegacia cheia, que dava conta do trabalho, né? Mas, evidentemente, nós tivemos diversos problemas financeiros, né, no Estado que conduziram a gente a essa situação atual de poucos recursos humanos. Foi uma série de fatores. Né? Nós tivemos administrações que botaram o Rio em risco financeiro muito severo. Nós tivemos também um momento histórico em que se privilegiava a questão das UPPs, e para isso você precisava direcionar recursos para esse projeto, e os recursos na Polícia Civil minguavam. Né? Fato é que a gente chegou em um momento de calamidade, né, que foi agora que está sendo amenizado com os últimos concursos, melhorou um pouco já nesse concurso para delegado, concurso para inspetor, para investigador, vai entrar uma turma agora nova na Cadepol, né? Enfim, mas para a gente chegar a uma situação de um pouco mais de equilíbrio em termos de recursos humanos, falta muito ainda, muito, precisa melhorar muito. Atributo também até uma incompetência de gestão mesmo, porque sim. A segurança, se você investe na segurança, você vai ter um retorno. Uhum. Você vai ter um retorno. Teve uma época que o Rio de Janeiro estava tendo tanto roubo de carga, mas tanto roubo de carga, que as empresas começaram a sair do Rio de Janeiro, começaram a deixar de entregar no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é um prejuízo financeiro para o Estado todo. Exatamente. Vai faltar dinheiro para todo mundo, emprego para todo mundo. Então, aquelas prioridades políticas, né, para poder agradar determinados grupos políticos e não pensando realmente numa administração eficiente. O Rio de Janeiro, em determinado momento, estava com o boom dos royalties, etc. Parecia que a gente estava ali estava navegando no mar de Almirante, aquilo ali não ia cessar nunca. Naquela, realmente, má gestão, falta de visão estratégica de longo prazo. Muitas vezes se atende àqueles interesses políticos imediatos, mas sem pensar nas consequências que você vai trazer para o futuro. Né? Realmente, investimento na segurança pública em última análise, um investimento em direitos humanos. A segurança pública né, um dos direitos fundamentais e traz junto de si, né, um bem-estar que gera recursos, gera turismo. Né? Quantas pessoas deixam de vir para o Rio
porque consideram o Rio inseguro. Né? Quanto que eles perdem aí de turismo, de arrecadação turística? Mar de dinheiro. Enfim, questões de gestão. Eu sou um péssimo gestor financeiro, então não posso falar muito, não. Eu nunca entendi muito bem o que rolou. Né? Eu lembro que, à época, o governador era o Sérgio Cabral, que ele foi para a UERJ discursar por conta que teria que dividir os royalties do pré-sal, que até então ficaria tudo com o Rio de Janeiro, e acabou tendo que dividir com estados que não fazem divisa com a costa marítima do Rio de Janeiro. E eu, assim, mesmo sendo leigo sobre esse assunto de pré-sal, de petróleo e tudo mais, eu achei meio injusto com o Rio de Janeiro. Porque se alguma coisa der errado aqui na nossa costa, quem vai pagar o preço é a sociedade fluminense. Se uma exploração de petróleo do pré-sal dessa der errado, é a nossa costa que vai ficar aqui prejudicada. O senhor acompanhou como é que se deu isso? Por que teve que haver essa divisão dos royalties? Cara, é olho grande, né? Cara, assim, esse do pré-sal, o pré-sal ainda não começou a exploração. O que estava acontecendo é que, atualmente, o Rio de Janeiro tem uma exploração, né? Tem uma jazida de petróleo aqui bem grande na costa do Rio de Janeiro. Então, os royalties que o Rio de Janeiro recebe atualmente ainda é objeto de discussão para a divisão com outros estados. Ainda, assim, conseguiram tirar de pauta, mas isso o tempo inteiro eles querem voltar. Essa pauta. Agora, mas hoje o Rio já divide. Não divide ainda. Não divide ainda. Mas é um risco constante. Eles já estão querendo voltar essa discussão para dividir os royalties que ele recebe atualmente. Pergunta se Minas Gerais quer dividir os royalties da exploração de minério. Né? Mas olha só, vamos dividir então, vamos dividir petróleo, vamos dividir tudo. Né? Não, mas olha só, tem aqui o risco da exploração, a cidade pode afundar, tem não é a mesma coisa? Não. Né? Então, e a gente sabe o quanto que esses recursos são importantes para aquelas cidades por onde passam os dutos da Petrobras. Né? Eu acho que uma coisa também teve, o período do Sérgio Cabral, realmente, teve aquele período de Olimpíada e aqueles royalties estavam sendo usados e o Rio de Janeiro estava num crescente muito grande. Então, o pessoal cresceu o olho. Quando veio uma crise financeira em 2016, que eles tentaram segurar ao máximo, mas depois das Olimpíadas essa crise estourou e aí todos os estados ficaram em crise, então meio que o pessoal parou porque viu que o próprio Rio de Janeiro estava com uma dívida enorme e tal, mas agora que a coisa começou a voltar, ele já tem surgido uns burburinhos aí para voltar essa discussão dos royalties. Você vê, por exemplo, a cidade hoje que mais arrecada em royalties no Rio de Janeiro é Maricá, né, onde eu trabalhei até mês passado. Maricá hoje, você está falando isso hoje, né? É a 8ª cidade mais rica do Brasil. 8ª cidade mais rica do Brasil. Estou numa cidadezinha, lá não sei aonde. Olha só, daí você dividir nas royalties, vai pingar uma partezinha desse dinheiro aqui na minha conta. Eu não vou querer? Não. Claro que eu vou querer. Agora, o senhor trabalhou em Maricá, também tive a oportunidade, uma cidade extremamente organizada, onde as coisas funcionam lá. Independente de quem está administrando, não sei como é que está gastando o dinheiro público lá, não acompanho, mas se você tiver curiosidade, dá uma olhada no portal da transparência, está lá para você ver. Não estou discutindo isso. Mas a cidade é uma cidade bem cuidada, uma cidade que está bem estruturada. Tem outras cidades, por exemplo, falar da minha cidade, que é Duque de Caxias, recebe royalties do petróleo, ó. Foi durante muito tempo, salvo engano, o 6º município em arrecadação do país. E salvo o centro ali de Duque de Caxias, 25 de agosto, o centro nem tanto, mas o 25 de agosto, alguns bairros mais, tipo Xerém é um bairro tranquilo também, por algum motivo que eu desconheço. Ali em Santa Cruz também. Mas, no geral, a cidade é muito largada para uma cidade que era 6ª em arrecadação por conta do royalties do petróleo. Porque Caxias não tem grandes empresas. É tudo do royalties do petróleo. E o bairro que rodeia ali a Reduc, né, a Petrobras, é justamente um dos bairros mais largados da cidade. Então, quando eu olho para Maricá, que se apropriou dos royalties recentemente, e vejo tudo que foi feito lá, e olho para Duque de Caxias, eu falo, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Eu acho isso bizarro, né? Na questão, e não estou colocando a culpa num prefeito só, não. Porque foram anos com a Reduc funcionando ali e a cidade largada. Má gestão.